Amigos e amigas, que nesse instante sintonizamos com a reunião virtual do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós estamos, boa tarde a todos, aqueles que estão também acompanhando lá pelo YouTube, na certeza de que essa tarde ela vai nos trazer conteúdos muito importantes para a nossa vida. Então, que todos nós estejamos assim preparados, né, para apreender a mensagem desta tarde. Então, eu vou pedir a Regina Maranhão para ler a mensagem. Os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, devem ser evitados por ti. As melodias suaves na boa música harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e a violência, desassossegam, alterando o ritmo nervoso. As leituras edificantes instruem e educam da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgares relaxam o caráter. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Mensagem 67, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Obrigada, Regina. Então, nesse instante, meus amigos, nós vamos agradecendo esta mensagem que traz para nós uma orientação. Então, nós agradecemos aos amigos espirituais, a Joana de Ângeles, esses conselhos que nos permitem buscar novos caminhos. E vamos sintonizar nesta hora com a falange espiritual da nossa casa. Esses espíritos queridos que nos acompanham no dia a dia, a falange de Jorge Niemeyer, Manuel Cambenda, o irmão Jacó, o irmão Saul, a irmã Margarida, e essa equipe de trabalhadores que estão no dia a dia, trabalhando, ajudando e servindo. A nossa casa, nosso centro espírita, nesse instante, está com as portas fechadas, mas nós temos a certeza do trabalho imenso da espiritualidade nesse instante, acolhendo a irmãos que precisam desse atendimento. Então, nós somos muito agradecidos, estamos aqui nesta hora também pedindo as vibrações de afeto, de carinho para a nossa companheira Thelma, que será a medianeira da informação desta tarde. Que ela receba esses fluidos saudáveis que nós estamos emitindo, e nós temos a certeza que esta mensagem será nutritiva para as nossas almas. Assim, que em nome desses amados amigos, queridos, que orientam a nossa jornada, e acima de tudo, em nome de Jesus, que nós possamos iniciar o nosso encontro desta tarde. Graças a Deus. Bom, esta tarde, meus amigos, nós estamos recebendo, né, a nossa companheira da nossa casa espírita, né, a trabalhadora de Jorge Niemeyer, que é Thelma Cerqueira, que vai falar sobre tarefa do Espiritismo. Thelma, um abraço, e nós estamos aqui acompanhando com muita alegria e vibração. Obrigada, Darcy, obrigada a essa casa que nos acolhe. É sempre muito bom nós estarmos em tarefa.
e aproveitarmos essa tarefa para nosso crescimento. Esperamos que possamos ser os condutores da boa palavra, chegando aos corações não só nossos que estão aqui, mas todos aqueles que depois virem e assistirem ou chegarem a tomar conhecimento da nossa mensagem, que chega assim envolvidas com muito carinho. E a tarefa que nós temos hoje é de trazer esse tema, né, que foi escolhido do livro A Luz do Espiritismo, é um livro de Viana de Carvalho, e é justamente o tema é a tarefa do Espiritismo. E nós estivemos pensando como organizar a nossa conversa e tivemos, então, a intuição de, dentro desse tema tão importante, nós estarmos também ressaltando a figura de Allan Kardec, porque já que vamos falar da tarefa do Espiritismo, nada melhor de estarmos lembrando que no último dia 31 de março, 31 do mês passado, né? Nós estamos em abril, ficou marcado para nós como sendo assim a despedida de Allan Kardec do mundo físico, retornando ao mundo espiritual, certamente, com seu trabalho, a sua missão cumprida de forma magnífica, podemos dizer assim. E, ao mesmo tempo, no início desse mês de abril, durante todo o mês, costumamos comemorar o mês do livro espírita, e nós temos duas datas importantes dentro desse mês de abril. Uma, 18 de abril, que é o dia mais conhecido, mais lembrado do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, e também em abril é comemorado o aniversário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado também em abril de 1864. Isso me chama atenção porque muitas instituições, muitas programações, né, em torno dessa comemoração que este ano ele está completando 157 anos. Então, nada melhor do que nós nos reverenciarmos a esse mestre lionês que, de tão boa vontade e dedicação, ele se dedicou a essa missão aceita, né? É claro que nós sabemos que se não fosse ele, seria outro, mas ele veio, ele teve essa missão de nos trazer o Consolador prometido por Jesus, e hoje nós estamos aqui devido a essa tarefa cumprida de Kardec, né? Que nos trouxe esses ensinamentos, nos relembrando todo esse contexto para que nós pudéssemos hoje estarmos buscando juntos clarear os nossos caminhos e seguir esse roteiro para a nossa libertação espiritual, certamente, né? E aí nós, diante disso, nós podemos lembrar da promessa feita por Jesus aos seus discípulos um pouco antes da sua crucificação, antes dele ser preso, quando Jesus reúne ali os 12 companheiros, os 12 discípulos amados para uma conversa íntima, uma conversa de amigos, no momento que nós sabemos que os discípulos certamente estavam amedrontados, estavam tristes, receosos do que poderiam vir dali para frente. As perseguições eram constantes a todos aqueles que se dispunham a seguir Jesus. E eles se reúnem junto do Mestre querido ali no cenáculo, né? Onde Jesus vai fazer a sua despedida física dos seus companheiros de caminhada. E Jesus chama esses discípulos, esses companheiros, de amigos. Ele trata esses companheiros como amigos, dizendo que ele chamava de amigos porque tudo que ele ouviu do Pai, ele compartilhou com eles, né? Isso está registrado por João. E então, naquele momento ali, Jesus faz uma promessa.
uma promessa que ficou gravada em nossos corações por todos esses séculos e vai ficar para todo sempre. Jesus ali, ao partir do pão, ele diz para os seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Também registrado por João, lá no capítulo 14 do seu Evangelho, nos versículos 15 a 17. E nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 22, que Allan Kardec foi um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, que veio até esse planeta compenetrado da sua sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, trazer a grande voz do Consolador prometido ao mundo por Jesus naqueles dias, pela misericórdia de Deus e a pedido de Jesus. Então, aí se inicia a longa trajetória de luzes e de esclarecimento, de esperança, de renovação para toda a humanidade, trazendo as ideias novas para um mundo conturbado que estava se esquecendo de Jesus. Então, isso tudo é para lembrar que o Espiritismo surgiu num momento de grandes modificações, de grandes transformações, transformações sociais, filosóficas, políticas, não só na França, mas no mundo. E assim chegou para nós esse período de grandes transformações para a humanidade, num período onde a humanidade estava preparada para ouvir os ensinamentos que o Consolador prometido ia trazer. Havia saído num período de grandes dores, de grandes trevas, e agora vem o período das luzes. E assim Allan Kardec recebe, podemos dizer, das mãos de Jesus, porque houve todo um planejamento, a missão de instruir, de esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso está dito lá no capítulo que nós conhecemos como Prolegômenos, no 5º parágrafo. E essa mensagem ela é assinada por alguns companheiros, alguns espíritos importantes da codificação. Então, há 1,5 séculos, Kardec foi convidado por Jesus, aquele discípulo considerado por Emmanuel o mais lúcido, veio nos trazer a mensagem do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que viria então relembrar os ensinamentos e as promessas de Jesus, agora de uma maneira muito clara, trazendo para nós todos esses ensinamentos, esse entendimento que agora nós podemos entender tudo aquilo que Jesus nos falava desde aquela época. Nós podemos entender quando ele nos fala da vida futura, quando ele nos fala de nascer de novo, quando ele nos fala do reino dos céus. Ensinamentos esses que vêm abrangendo a todas as circunstâncias da nossa vida, mostrando para nós hoje o caminho seguro, o caminho infalível para que nós possamos chegar à felicidade que Jesus nos prometeu. A felicidade relativa, porque nós, como espíritos imperfeitos, não podemos ter uma felicidade total, absoluta, e nem poderia num mundo de provas e expiações. Mas Jesus prometeu a felicidade relativa que viria no momento em que nós tomássemos conhecimento dessas verdades e começasse a fazer o nosso aprimoramento. E como naqueles dias que Jesus viveu entre nós, os nossos tempos atuais não são muito diferentes. Nós observamos hoje a humanidade continua envolvida pelo materialismo, continua sedenta da água da vida, continua sedenta do conhecimento da mensagem de Jesus,
da mesma forma que acontecia lá em Jerusalém, lá na Galileia, lá em Cafarnaum, ao tempo de Jesus. Então, o homem continua hoje desconhecendo o Evangelho de Jesus. E por muitos anos, por muitos séculos, assim tem sido, não muito diferente daquela época, quando Jesus vivenciou entre nós. E Viana de Carvalho, nessa mensagem que utilizamos como pano de fundo para a nossa reflexão, ele nos chama a atenção, nos levando a refletir sobre os processos alcançados, mas também nos ressaltando as decadências da nossa sociedade ao longo dessas épocas. E nós podemos constatar isso. Vivemos uma realidade muito complexa na nossa atualidade, na nossa sociedade atual. De um lado, nós temos a cultura, de outro, nós temos as valorosas conquistas por parte da ciência, por parte da tecnologia, que veio modificar todo o planeta. Nós temos aí essa ferramenta poderosa da internet, ampliando os horizontes para que nós possamos chegar em todos os lugares, para que a mensagem do Cristo possa chegar em muitos lugares. Vemos hoje a medicina com seus avanços tecnológicos, que é possível encontrar com uma certa facilidade diagnósticos para muitas enfermidades, os medicamentos de última geração que nós temos, as medidas preventivas para muitas enfermidades, os transplantes, os recursos cirúrgicos, as próteses perfeitas, tudo isso nós podemos dizer hoje que constitui uma bênção que jamais nós sonhávamos anteriormente. E isso torna a nossa existência mais longa, a existência física mais longa, mais saudável para muitos e muitos. Mas sabemos que, enquanto isso tudo acontece, sabemos da existência da fome, da miséria, da drogadição, dos vícios de toda ordem, dos crimes, da violência, enfim. O homem continua caminhando, capacitado, paramentado diante do progresso alcançado pelas ciências em geral, mas ainda está muito comprometido, não só pela miséria, pela violência física que nos cerca, mas também pela miséria moral em que se encontra a humanidade. E, por isso, esse homem que representa todos nós caminha ainda desnorteado, inseguro, amargurado em muitos momentos da sua vida. E qual é o grande perigo disso? Que ele perca, que ele se perca de si mesmo, que ele não encontre o sentido da vida para prosseguir, que ele perca a alegria de viver, na ilusão de pensar de que tudo termina com a morte, de que tudo termina após esta vida. Nós sabemos aí dos acontecimentos funestos, e Viana de Carvalho vem ressaltar muitos deles, mas basta que nós olhemos para as notícias que nos chegam, para tudo que nós sabemos, que vem pela mídia, pelo jornal, pela TV e todos os processos de comunicação, nós vemos aí o progresso é imenso, mas a miséria também, a miséria moral. Então, todos os dias, quando nós ligamos a nossa TV, quando nós assistimos o nosso jornal, nós ficamos sabendo de notícias funestas que amarfanham, que entristecem o nosso coração. Mas também, meus amigos, existem outros dramas. Existem aqueles dramas que nós nem temos ideia que acontecem. Os dramas morais, os dramas pessoais, os dramas individuais, os conflitos íntimos, vivenciados muitas vezes dentro de 4 paredes, que desconhecem, por desconhecerem essas verdades, que hoje nós, espíritas, podemos dizer,
se é que nós podemos usar uma expressão, podemos nos sentir privilegiados por termos esse conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer, por termos a bênção de ter a doutrina espírita nas nossas vidas. Nós sabemos que muitos companheiros tiram suas vidas do nada, por causa desse vazio existencial que se encontram. E esse vazio existencial, ele pode estar presente em todas as classes sociais, independentemente da cor, do sexo, da escolaridade, enfim. Ele está presente em homens e mulheres que optam pela saída da vida, pelo suicídio diante desses insucessos que não dão conta, diante das doenças incuráveis que enfrentam, diante dos problemas afligentes, muitas vezes embaraçosos, e não encontram saída. Então, a opção, muitas vezes, a forma de externar esses tormentos que trazem na alma, esse peso que carregam, é a fuga da vida. Eles não querem morrer, eles querem apenas terminar com o sofrimento. Eles queriam apenas se livrar da dor. E, nesse sentido, nós ficamos pensando o que o Espiritismo pode contribuir em todo esse contexto. Como o Espiritismo pode agir, como o Espiritismo pode colaborar para que o homem desperte, para que o homem possa perceber a sua realidade. E essas reflexões nos levam a pensar e, ao mesmo tempo, valorizar o quanto é maravilhoso nós conhecermos os postulados espíritas. O quanto é maravilhoso nós entendermos que nós não estamos sozinhos em momento algum. Nós entendermos sobre a nossa origem, nós sabermos da nossa destinação, nós sabermos o porquê nós estamos aqui. E refletindo sobre isso, nós vamos entender também o quanto é bom nós sabermos que, mesmo diante das piores, das maiores dificuldades, dos problemas mais afligentes, nós sabemos que não estamos sozinhos em momento algum. Então, isso é motivo de nós agradecermos a cada dia essa doutrina de amor e de luz que vem nos dar suporte, que vem nos mostrar que, diante das maiores tempestades, existe um amanhã, como se fosse o farol a iluminar a nossa caminhada, nos ensinando a confiar em Deus. É como se nós pudéssemos escutar alguém falando baixinho para nós. Vai, amigo, segue em frente, você não está sozinho. Então, essa voz é dita dentro da nossa alma. Então, são esses valores que falta ao homem atual, ou aquele homem à época de Jesus, porque ele também buscava, e ele continua sedento dessa água viva. São esses valores que falta ao homem descobrir. Falta ao homem saber que ele precisa construir dentro de si os valores da vida maior, os valores espirituais. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus. Como nos diz Amélia Rodrigues, nunca o mundo precisou tanto de Jesus como nos dias em que vivemos. Então, diante dessas circunstâncias que nos levam a essas reflexões, que vêm nos sacudir a alma, que nos envolve de certa maneira, mesmo que nós não queiramos, nós estamos envolvidos por essas questões, nós podemos perguntar: qual é a tarefa do Espiritismo? Você sabe qual é a tarefa do Espiritismo? E nós vamos encontrar nesse precioso livro, trazido a 18 de abril de 1857,
lá nas questões 798 a 801, onde Kardec trata da lei do progresso, nós vamos encontrar lá o que os espíritos nos levam a entender, que a tarefa do espiritismo é destruir o materialismo no coração do homem, ou seja, levar o homem a compreender onde estão os nossos verdadeiros interesses. Então, a tarefa do espiritismo é esclarecer ao homem sobre a sua origem, sobre a sua destinação. E é isso que precisa o homem entender para sair dessa situação de medo, de falta de fé, de falta de esperança. É preciso que o homem, e quando nós dizemos homem, repetimos, nós já dissemos sobre isso, mas é bom lembrarmos, dizemos o homem no sentido geral, no sentido da criação. E é preciso que esse homem, que somos nós, reconheçamos, aprendamos, compreendamos que somos espíritos imortais. Que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui estagiando, nós estamos aqui procurando aprender, procurando refazer os nossos erros de ontem, refazer as nossas escolhas, recomeçando um novo período, numa nova roupagem, numa nova indumentária física, mas somos os mesmos espíritos de ontem. E hoje, pela misericórdia divina, recebemos a possibilidade de, mais uma vez, recomeçarmos. E todos nós precisamos de saber sobre isso. Todos nós precisamos de conhecer a nossa origem divina, a nossa identidade, para podermos compreender quais são os interesses que são necessários amealharmos em nossa alma, que é necessário nós buscarmos dia a dia, porque nós precisamos de entender que os interesses que nos ligam à vida física não são os interesses materiais, não são o ter, mas é o ser. Esses são os verdadeiros interesses que devemos buscar, nos esforçar diuturnamente. Os interesses que dizem respeito à nossa alma. É a verdadeira propriedade que Kardec vem falar. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos valores, o nosso aprendizado, que nos leva ao conhecimento, o amor e o afeto que nos ligam uns aos outros, ou nos separam, né? São todos esses valores e aquisições que nós podemos guardar na alma. São os valores que iremos levar após esta vida. E se eles forem valores bons, valores que ligam o amor, que nos trazem as verdades que Jesus veio nos ensinar, será uma bagagem espiritual de grande importância para nós. E se não for assim, nós aprenderemos a tratar melhor das nossas escolhas e das nossas aquisições através desse conhecimento. Porque quando nós temos a certeza da continuidade da vida, nós passamos a olhar a nossa existência de outra maneira. Nós passamos a olhar como se nós estivéssemos lá em cima de uma montanha, onde nós olhamos para baixo e tudo se amplia. Nós vemos, nós podemos escolher melhor, porque estamos vendo de cima, nós podemos nos desviar daquilo que nos vai levar ao perigo, ao erro, então nós vemos mais longe. E dessa forma, nós podemos agora, conhecendo esses ensinamentos de Jesus de forma clara, nós não vamos mais querer guardar emoções funestas, nós não vamos mais querer guardar os sentimentos que nos travam, que nos tolhem, que nos prendem às coisas materiais, que impedem o nosso crescimento, que nos paralisam. Queremos, sim, agradecer a Deus o dom da vida.
Queremos, sim, agora aproveitar a nossa existência física, a nossa existência atual, da melhor maneira possível, buscando aprender, estudar, compartilhar, amar e perdoar aqueles que Deus nos deu como família, como amigos, como companheiros de caminhada, que cada um desses companheiros merece todo o nosso respeito, independente do grau evolutivo em que se encontram. Então, é isso que Kardec vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e como ele faz aniversário, nós podemos falar muito dele, do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 2, no item 5, Kardec vem nos lembrar da vida futura. E ele nos diz que a ideia clara e precisa que o homem faz da vida futura produz uma fé inabalável. E é essa fé que vai trazer consequências imensas sobre a moralização dos homens. É essa fé que, quando nós nos debruçamos a estudar e compreender o sentido da vida, ela vai desenvolver no nosso íntimo esse desejo de nos tornarmos melhores a cada dia. E ele continua dizendo que, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram os homens que vivem na Terra. Então, quando o homem tem a certeza da vida futura, ele entende que a vida na Terra é uma passagem, é uma curta viagem, é uma curta estadia, e é isso que nos leva a querer nos melhorar a cada dia. É isso que nos leva a querer buscar os melhores sentimentos para o nosso coração, para a nossa alma. É isso que nos leva a entender que as vicissitudes da vida, as atribulações que vivemos não são para nos derrotar. Que os acontecimentos funestos não chegam para nos derrotar, e sim, muitas vezes, para nos despertar. Os momentos difíceis que nós vivemos, as perdas, as situações que muitas vezes nós não sabemos explicar. É o momento de nós pararmos e olharmos e analisarmos como estamos vivendo a nossa vida. Não precisamos mais, dessa maneira, fugir da vida, porque nós entendemos a partir do momento que vamos nos debruçar sobre o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Nós vamos entender que a vida é dom de Deus. E por ser dom de Deus, ela é eterna, ela não termina. Então, aí, nós passamos a compreender que daqui a pouco tudo isso vai passar de uma forma ou de outra. Ou a aflição vai terminar, porque alcançou o seu objetivo, cumpriu com o seu objetivo, ou terminará a nossa estadia nesse planeta. E devemos voltar, então, para casa, que a nossa casa verdadeira não é aqui. Nós somos espíritos imortais, portanto, a nossa pátria real é o mundo dos espíritos. E sabemos, então, que não existe dor interminável, assim como não existe sofrimento para sempre. Tudo passa. E nos diz Viana de Carvalho, na mensagem que é objeto da nossa conversa, que a doutrina espírita, fundamentada no Evangelho sublimado do Galileu excelso, pode acender a fé nos corações e mentes enregelados. Daqueles corações que nós citamos no início, né? Aqueles corações desesperançados, aqueles corações amedrontados que não percebem qual o sentido da vida. Então, é esse Evangelho que Viana de Carvalho vem nos dizer, que vai assinar ao homem a esperança de paz nas linhas seguras do equilíbrio. Por que acender a esperança de paz nas linhas seguras do equilíbrio? Porque aí nós passamos a entender que após a tempestade vem sempre a bonança. Então, a doutrina espírita não faz com que termine o sofrimento como num passe de mágica, mas ela nos consola. Ela nos dá parâmetros para entendermos as dores,
para entendermos as vicissitudes através da lógica, através da razão. Não por medo, mas pelo entendimento. Aprendemos a ver agora melhor o que é bom para nós. Então, o Espiritismo, sendo o Consolador prometido por Jesus, nós podemos novamente ir lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando o próprio Espírito de Verdade vem nos falar o seguinte: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e levantem as ondas. Então, nós vemos aí que existe um ser maior, uma sabedoria suprema que a tudo comanda, que nada está solto, que não devemos temer, porque Deus está no comando das coisas. E o plano de Deus para nós é a felicidade. Nós vemos aí nessa mensagem trazida pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, porque ele diz aqui, como fez antigamente a minha palavra, a palavra de Jesus, nos lembrando que nós só seremos felizes quando entendermos os ensinamentos que ele nos trouxe e vivenciarmos. Então, Jesus veio trazer a lei de amor ao coração do homem. Mas para que essa semente do amor germine, é preciso que nós tenhamos a terra boa do coração, adubado pela vontade de conhecer, pela vontade de entender, pela vontade de aprender, para que essas sementes possam germinar. Então, o Espiritismo vem hoje relembrar para nós todos os ensinamentos trazidos por Jesus. E hoje, dessa maneira, ele vem nos conduzir ao conhecimento dessa lei de amor que Kardec chama de lei divina, lei natural, onde ele vem nos mostrar, através de todas aquelas leis que ele desmembrou para que nós pudéssemos entender melhor, ele nos mostra ali didaticamente as leis que fazem parte da nossa vida e que, se nós observarmos e entendermos e buscar vivenciá-las, nós sairemos da ignorância. Então, esse evangelho trazido através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele vem fazer com que o homem entenda Deus, como Jesus nos falou há séculos, o Pai justo e bom. E ele vem nos aproximar justamente uns dos outros, tornando assim a humanidade como irmãos, ou irmãos em humanidade. A vermos no outro uma extensão de nós mesmos, aprendendo que não devemos fazer ao outro o que não queremos que nos faça. E Viana de Carvalho vem dizendo para nós ainda: ao Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Disse Jesus, continua ele, buscai a verdade, e a verdade vos fará livres. E é isso que o Espiritismo nos leva. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos livres para pensar, livres para obrar, livres para agir, porque sabemos qual é o nosso roteiro. Nós começamos a entender para onde nós queremos ir. Nós aprendemos a nossa origem e sabemos aonde nós queremos chegar. Então, dessa forma, o Espiritismo, diz Viana de Carvalho, realiza o que Jesus disse quando prometeu o Consolador prometido. E lá, naquelas palavras de Jesus, está dito: o conhecimento das coisas, fazer com que o homem saiba de onde vem, porque ele vai relembrar os ensinamentos de Jesus. Todos aqueles ensinamentos que ele nos trouxe, nós não entendíamos, vamos encontrar agora
o lugar para onde vamos. Vamos saber de onde viemos, para onde vamos, e vamos certamente atrair para nós os verdadeiros postulados que regem toda essa doutrina dos espíritos, nos levando a sentir o consolo através da fé e da esperança. Quantos suicídios foram evitados por causa do conhecimento desta verdade? E nós podemos nos lembrar daquele episódio que aconteceu lá em 1860, trazido, que consta no livro O Espírito da Verdade, e nós vamos lembrar aquele dia que fazia muito frio. Kardec estava preocupado com as questões, a venda de livros estava escassa, e ele precisava de dinheiro, e vinham as dificuldades, as reclamações, todas aquelas lutas que ele enfrentava, porque ele, como missionário, incumbido de uma missão tão importante, imaginamos quanto desafio ele deve ter enfrentado. E naquele momento chegavam muitas cartas onde avolumavam a mesa, quando Gabi trazia aqueles volumes imensos de carta para ele ler, responder, e no momento chega a paciente esposa, a doce Gabi, e entrega a Kardec uma encomenda, um embrulho, onde estava cuidadosamente apresentado. E o professor abre o embrulho e encontra ali dentro uma carta, uma singela carta, que dizia: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde meninice, trabalhando em grande casa desta capital. E há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente. Tudo era alegria, tudo era esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por uma sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvi seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Falava ao trabalho, meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria muito fácil. Não sei nadar, pensava eu. Sucediam-se as noites de insônia e de angústia. E em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E, ao fixar-me a mão direita para atirar-me, toquei um objeto molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui que era um livro, onde o orvalho tinha umedecido. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Este livro salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefato, li a obra. O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume este que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam na mensagem os agradecimentos finais, a assinatura, a data, o endereço daquele
que remeteu a carta, e o codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo. E na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme, dizendo: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. E após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz, a banhá-lo por dentro, dando coragem para recomeçar. Aconchegando o livro ao peito, ele pensava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas agora diante de uma radiosa esperança que lhe surge na alma, porque ele passava a entender que era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. E diante desse espírito de recomeço, o mundo necessitava de renovação e consolo. Então, Allan Kardec, nesse momento, levantou-se da velha poltrona, abriu a janela que estava à sua frente, contemplou a via pública, onde ali passavam homens, mulheres do povo, crianças, velhinhos, e respirou fundo ali naquele ar que vinha pela janela e retoma a sua caneta, senta na sua escrivania para o serviço costumeiro. E levou aos olhos um lenço onde lhe limpou uma lágrima. Então, meus amigos, isso é o conhecimento da verdade. Só o conhecimento da verdade pode promover em nós esse processo libertador das consciências, porque nós podemos enxergar os horizontes de mais alto. E é isso que a doutrina espírita vem passar para nós com conhecimento da certeza, não só o conhecimento, mas a certeza da vida futura, porque ela vai oferecer a chave para nós abrirmos as portas da felicidade, porque essa felicidade está dentro de nós. Então, meus amigos, essa é a tarefa do Espiritismo. Não que ele vá ser a crença que vai envolver todos os corações. Não é isso que a doutrina espírita, o objetivo, mas envolver as mentes com essa retomada, essa visão maior de que a vida continua e que nós precisamos, sim, nos tornarmos melhores, fazendo o que for possível, fazendo o bem. E quando nós falamos no bem, é estarmos agindo no bem, pensando no bem, porque o bem, em qualquer momento, ele é o caminho que nos conduz ao mais alto. E as crenças nas outras religiões? E as outras religiões como ficam se não se tornarem espíritas? Não precisam se tornar espíritas. Aquele homem que achou aquele livro não foi nunca falado se ele se tornou espírita, mas ele modificou o olhar, porque ele pôde atingir o cimo dessa montanha e olhar para baixo e ver as possibilidades divinas que ele poderia ter dali para frente. Então, é isso que o Espiritismo vem trazer para nós, através dessa missão linda, dessa tarefa maravilhosa que é exterminar o egoísmo dos nossos corações. O materialismo é egoísmo. Então, se nós começamos a entender tudo que nos liga às coisas materiais, é o egoísmo e o materialismo que ainda está presente nos nossos corações. Então, que nós possamos nos debruçar, sim, a cada dia, para nos tornarmos melhores em qualquer ambiente que nós tivermos. E ao exemplo de Kardec, não importa o que dizem, o que possam pensar, o importante é nós sabermos que nós estamos no caminho certo, com o nosso objetivo de atingir o mais breve possível o nosso progresso espiritual.
Então, que essa mensagem possa ficar nos nossos corações, aquele episódio daquele homem que encontrou a verdade e se libertou, e que aquele episódio possa ficar nas nossas mentes, trazendo a esperança, trazendo os momentos mais benéficos aos nossos corações, porque nós conhecemos a verdade. Vamos falar dessa verdade a todos aqueles que queiram ouvir, que têm ouvidos para ouvir, mas não através de palavras. Vamos falar através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso desejo de que o mundo um dia seja feliz e compreenda a mensagem que Jesus veio nos trazer. Que Jesus nos abençoe e quando nós tivermos muita saudade de Jesus, nós possamos lembrar do que ele nos pediu. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Que Jesus nos abençoe. Thelma, todos nós estamos assim muito felizes pela mensagem que nós recebemos nesta tarde, que nos trouxe assim subsídios para fortalecer a nossa posição diante da vida. Então, receba o nosso abraço, né, e as vibrações de todo o grupo, nosso grupo, né? Bom, agora eu vou pedir à Regina Maranhão que faça, então, a nossa prece de encerramento. Pai misericordioso, Mestre amado Jesus, nossos mentores espirituais da casa de Jorge Niemeyer, Irmã Margarida, responsável pelos nossos trabalhos das tardes de quinta-feira. Estamos agradecidos por mais uma vez podermos estar unidos em um só pensamento, em um só sentimento, direcionado ao Pai maior e ao bem de toda a humanidade. E foi através do Espiritismo, assim como nossa irmã Thelma nos bem trouxe à tarde de hoje, as reflexões que não possamos esquecer da nossa doutrina consoladora, que através dela nós conseguimos, sim, Senhor, nós conseguimos entender melhor nós mesmos, em primeiro lugar, para podermos compreender o outro, para podermos aceitarmos nós com as nossas imperfeições e o outro com as suas imperfeições e podermos caminhar ao lado, juntos, para podermos trazer a real felicidade, que é o bem-estar de todos os encarnados e desencarnados. Mestre amado Jesus, nem todos aceitam nossa doutrina, com certeza que não, mas muitos, ou a grande maioria da humanidade, tem como Deus único essa conexão com o plano superior, através de Deus único. Então, Senhor, como todos os dias, as tardes, as noites, nosso grupo e outros milhões de grupos espíritas ou não, conectam com o Senhor pedindo o bem-estar da humanidade. Nesse momento ímpar que estamos passando, muitos até de nós já passamos em outras encarnações, mas não temos a recordação, mas nessa nós temos a condição de nos melhorarmos e de melhorarmos o próximo, ajudar a melhorar o próximo, que é através, Senhor, dos exemplos do Evangelho que Mestre Jesus nos deixou na sua passagem terrena. Porque, Senhor, não adianta somente nutrirmos de
conceituações, de livros, de reflexões, mas não podermos realmente interiorizar cada ensinamento, cada palavra que esteja na doutrina, que tão bem foi codificada por Allan Kardec e tantos outros precursores também do Espiritismo, que nos trouxeram à luz da verdade. Pedimos então, Senhor, mais paciência mesmo conosco. Todo dia nós pedimos paciência conosco, porque nós ainda somos imperfeitos, mas nós estamos num caminho para melhorarmos, através da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Mestre amado, nesse momento que nós estamos conectados com o Pai Maior, nossas entidades, nossos anjos guardiães, mentores de cada um de nós, que seja direcionado esses fluidos salutares para os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leitos de suas residências, que nós possamos, Senhor, através dos nossos pensamentos, das nossas irradiações do bem-querer ao próximo, nós possamos, unidos, cada dia, a vitória, Senhor. Como nós já temos aqui muitas gratidões, temos muito que agradecer pelos filhos da nossa irmã Wilta e João, que estão se restabelecendo, a nossa irmã Tânia, que está também com boas notícias do seu pai, Toninho. Pedimos também, Senhor, por outros tantos nomes que estão em nossas mesas, que estão em nossos pensamentos, e todos, Mestre amado Jesus, estão recebendo a sua luz, a sua irradiação. Que a falange de Maria, a falange de Bezerra de Menezes, nesse momento, possa, Senhor, encaminhar mais e mais fluidos salutares para esses nossos irmãos. O nosso irmão Paulo, da nossa casa, Jorge Niemeyer, a mãe de Silvio, Dona Letícia, e tantos outros irmãos que venham os nomes a pedir para nós, membros participantes da casa de Jorge Niemeyer. Então, só temos que agradecer, agradecer e agradecer. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração, que esteja na casa de cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa tarde para todos os amigos e até quinta-feira, com certeza. Muita paz para todos. Obrigada, Thelma. Muito obrigada. Obrigada, Thelma. Tchau, gente. Beijo para todos. Tchau, gente. Tchau.